escutando sentimentos, a atitude de amar-nos como merecemos, de Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Epílogo. O que buscamos na vida? Abre aspas. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e a aquele que bate à porta abrir-se-á. Fecha aspas. Mateus capítulo 7, versículo 7. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 1. Encerrada sua fala, Calderaro despediu de todos com fraternal abraço. Em seguida, Dona Modesta tomou a palavra com a seguinte indagação: quais foram os seus sentimentos ante a fala de Calderaro? Havia um silêncio generalizado. A palestra conduzira a um mundo de profundas reflexões. 20 minutos explanados deixara reflexões para décadas. Dona Modesta, percebendo o estado mental dos participantes, aguardou paciente até quando Anésia se pronunciou. Como conceituar a intenção? Assumindo a condução das ideias, a supervisora passou a ler em uma lauda, rascunhada à mão pelo próprio Calderaro, que fornecera extenso material didático ao grupo. O conceito aqui colocado por Calderaro é bastante amplo. Diz ele, é a força de atração que emana da alma capaz de aglutinar, ordenar e equilibrar todos os seus potenciais e experiências. Essa força cria o campo de gravidade que organiza e sustenta o mundo mental. Podemos chamá-la de eixo de alinhamento da vida mental, porque ela se estende da alma até o inconsciente, passando pela sombra, pelo ego e pela consciência, sendo o potencial ordenador da saúde íntima. Imaginemos a mente como vários círculos concêntricos e a intenção como sendo um traço perpassando todos os círculos. A intenção é a manifestação inconsciente da alma na busca de seus compromissos e necessidades de crescimento. Todos trazemos essa energia instintiva de melhora. Ela é a divina reguladora da paz consciencial. O bem é a intenção do Criador na obra da criação. Todas as criaturas trazem em latência os germes dessa intenção absoluta e irrevogável. O amor é a manifestação afetiva que repousa sobre as intenções mais puras. Intenção é algo entre a criatura e o Criador. Dona Modesta remendou Anésia. Diante desse conceito, temos uma intenção ou várias intenções? Temos a intenção referida no conceito de Calderaro, que é a organizadora da vida mental do espírito. Essa intenção base é tecida nos sucessivos roteiros reencarnatórios da alma na medida que consegue expressar em suas realizações e atitudes os apelos profundos do ser perfeito, que se encontra latente em cada um de nós. Dessa intenção matriz são gerados os desejos, depois os interesses e, por fim, as inclinações. A essas variáveis da vida moral costumamos chamar intenções periféricas. Intenção é diferente de desejo. A intenção básica é aquela que norteia as aspirações e escolhas do homem em direção a Deus. Os desejos são metamorfoses dessa intenção matriz que se fermentam sob a ação dos reflexos no automatismo da vida mental. A intenção tem a vontade como a alavanca de suas expressões, enquanto o desejo é o palco onde se apresentam as emoções e a motivação, elementos componentes da tessitura do sentimento. Vontade é a manifestação inteligente da intenção. Desejo é o reflexo instintivo da intenção. Tecida em várias reencarnações?
Achava que a intenção era fruto de uma escolha ou algo mais corriqueiro. Não, Anésia. A intenção é uma conquista sublime do espírito depois da aquisição da razão. Podemos falar em mais de 40.000 anos, em nosso caso, para sua formação. Não podemos confundi-la com interesse. A intenção é o que buscamos na vida, o interesse é o que desejamos. A primeira vem da alma, o segundo do ego. Um é divino, um processo afinado com o self. O outro é transitório, conforme a natureza das vivências. O grupo absorvia contrito o diálogo. Quando surgiu ocasião, indagou um dirigente paulista. Dona Modesta, como saber qual a nossa intenção ou ainda as nossas intenções? Quando soubermos responder a essas perguntas: o que quero da vida? Que buscamos ante a oportunidade concedida de renascer no corpo? Qual o plano de Deus para o meu caminho? Qual minha missão na colmeia cósmica? Que desejo de minha existência? Quanto mais consciência de nossas necessidades e valores, mais clareza possuímos diante de nossa intenção básica, aquela que norteia a rota evolutiva do ser. Compreendamos que essa consciência de si não é uma noção racional, mas sentida. Muita diferença existe entre dizer sei que preciso e sinto que preciso. Quando sentimos o que precisamos no carreiro do crescimento espiritual, estamos criando uma sintonia com as aspirações subjetivas da alma. Em verdade, a maioria de nós passa a encarnação sem conhecer sua real intenção estrutural. Quase sempre se gasta a metade da vida corporal para começar a investigá-la e a outra metade para entendê-la. Razão pela qual muitos só a sentirão de fato depois da morte. Pouquíssimos são os que conseguem identificá-la ao longo do trajeto na carne. De súbito ouviu-se um choro discreto seguido de soluços angustiantes. Todos olharam para a mesma direção. A mesma Anésia que formulara as perguntas anteriores trazia as mãos tampando o rosto em pranto sofrido. Dona Modesta, preparada para essa eventualidade, levantou-se com lenços à mão, assentou-se ao lado de Anésia, abraçando-a, pedindo a todos um instante para sua recomposição. Todos permaneceram em silêncio, procurando sentir o ensejo. Anésia despejava extensa energia de angústia reprimida. Um pouco refeita, a supervisora estimulou-a a desabafar. Perdoem-me pelo descontrole, amigos queridos. A fala de Calderaro conduziu-me a muitas lembranças da última encarnação. Sabe, Dona Modesta, fui uma mulher obediente, talvez servil. Falava engasgando as palavras e de olhar cabisbaixo. Lar e profissão, vizinhança e amigos de doutrina sempre segui ordens, ouvi opiniões e, quase desistindo de falar, fui incentivada pela benfeitora a continuar. Creio que nunca expressei o que queria realmente. Continue, Anésia. Tenha força para falar, aproveite a ocasião apropriada. Sinto-me agora como se tivesse passado a vida sem vontade própria. Adorei tudo o que fiz, não se trata de arrependimento. Filhos, marido, companheiros e tarefas foram bênçãos na minha vida. Começou a pronunciar-se com mais tranquilidade. Tenho, porém, a sensação que a vida passou por mim e não eu por ela. Esse é o meu mais puro sentimento diante dessas colocações que acabei de ouvir. É como se não tivesse sido eu mesma, entendem? Dirigiu-se a todo o grupo. Um vazio. Será que passei a existência sem seguir minhas reais intenções?
Será que deveria ter me imposto mais ante os compromissos e aceitado menos as opiniões e ideias? Não me culpo por nada do que fiz, entretanto, essa palestra trouxe para minha vida consciente a sensação de que deixei de fazer o quanto desejava. Porém, o tempo se foi e ficou a sensação. Podemos ter nossas intenções prejudicadas pelas opiniões alheias? O que está acontecendo comigo, dona Modesta? Anésia, faça o registro de um sentimento pulsante em sua alma neste instante. Manifeste-o sem pensar. Anésia parou por um instante, suspirou e falou sem pensar. Ah, sabem o que eu queria mesmo neste instante? Estar no corpo de novo, um corpo belo, saudável e recomeçar tudo. Fale mais, por exemplo, com quais pessoas regressaria, o que faria no recomeço? Posso ser sincera? Fale rápido antes que perca o fio. Eu queria mesmo voltar sozinha e fazer muitas, muitas coisas maravilhosas para mim e para outras pessoas. Acreditar mais em mim, nos meus valores. Viver uma experiência em que pudesse cuidar e ter responsabilidades graves somente comigo mesma. Às vezes tinha muita raiva dos amigos espíritas que só enxergam defeitos, defeitos e defeitos. Se alguém possuía algo bom, não podia manifestar. Era vaidade, personalismo. Quer saber de uma coisa? Fale, Anésia, não meça palavras. Devia ter dado menos atenção a muitas opiniões dos espíritas e seguido mais o meu coração. Creio que tinha muito mais bondade no coração que nas palavras de muitos companheiros de ideal. Desculpe a franqueza, não desejo ofender ninguém, apenas acreditar no que sinto. Longe de mim a ideia de fazer imagem de alguém superior. Não peça desculpas, Anésia. Tire essa palavra da boca e fale mais. Sou sua testemunha sobre sua sinceridade. É assim que se operam as finalidades desta tarefa. Prossiga! A sensação que tenho, mesmo pensando nesta explosão de ideias, é que era mais espírita que eu mesmo imaginava. Mas não prezei, não valorizei e deixei que os outros dessem o valor de seus julgamentos às minhas atitudes e decisões. Tenho uma enorme raiva disso, dona Modesta. Que raiva que me vai a alma quando lembro de coisas. Ponha para fora agora, minha filha, é uma ordem. Falava com firmeza a supervisora no intuito de encorajar. Por entre soluços agonizantes e palavras engasgadas, Anésia colocava um peso para fora. Era um tratamento necessário, inadiável, e dona Modesta sabia disso. Tive medo de acreditar em mim, por isso, sim, me arrependo amargamente. Deixei que o julgamento alheio me invadisse a convicção, isso obstruísse a capacidade de formar meu autoconceito. Como detesto a ideia da obsessão. A vida inteira ouvia dizer sobre obsessores, obsessores. Morri. E onde estão eles? Não os tinha? Ou vencia a obsessão? No fundo, quer saber? Acho que nunca tive obsessão. Eu fui a obsessora. Isso! Ótimo, Anésia! Entusiasmava-se dona Modesta como se algo especial acabasse de ocorrer na tarefa em curso. Ou quem sabe os irmãos com essas ideias caóticas é que foram meus verdadeiros obsessores? Gostava das tarefas. Confesso, porém, não era feliz. Será que podia ser feliz? Será que merecia? Onde as respostas? Recomposta das lágrimas, Anésia agora dava sinal de extrema lucidez. Só sei que no fundo algo me diz. Você ainda pode ser feliz. Você merece ser feliz. Não sei o que vou ouvir da senhora quando acabar essa crise passageira de loucura. Contudo, não vou deixar ninguém me tirar essa convicção. É como se aguardasse há muito tempo dentro de mim, esperando que eu tomasse posse do meu querer. Tenho extrema ânsia de ouvir o que sinto, e o que sinto é nobre, verdadeiro, particular.
Quero conhecer lugares, ajudar pessoas, cuidar de mim, ouvir opiniões, mas não segui-las, se assim me convier. Construir minha autonomia sem arrogância, ter paz na alma. Quero viver o Espiritismo conforme minhas necessidades e virtudes particulares. Quero ter liberdade para usar em favor do bem. Quero ter autonomia para gozar do direito de escolher, sem querer ser a melhor ou me escravizar a padrões que não atendem mais às minhas necessidades de crescimento. Eu sei que mereço. Quero tomar conta do meu querer, ser gerente de minhas intenções e nelas acreditar. Minha intenção é o meu tesouro que desprezei, Dona Modesta. Indagou Anésia com um lindo sorriso nos lábios e de semblante mais leve. Aproveitando que parece que enlouqueci de vez, queria saber: tem férias no mundo espiritual? Sim, elas existem. Existem para as pessoas que aprendem a se amar e a seu próximo. Existem férias de si mesmo e das loucuras que os outros acham que devemos ser. Uma experiência maravilhosa. Então eu quero uma, e bem longa de preferência. Todos deram espontâneas gargalhadas. Você terá uma, só que definitiva. As férias da conquista de si mesmo. Um prêmio para almas que aprenderam a ser obedientes e pacientes aos desígnios da vida e alcançarem no átrio sagrado da alma a capacidade de escolher seus caminhos novos em busca de outras lições, mantendo-se moralmente eretas, embora ninguém acredite que possam, mantendo-se firmes conquanto com outros obstáculos a transpor na caminhada, que não aqueles que as pessoas acreditam ser os seus. Ai, desculpem-me todos pelas besteiras que acabei de falar, perdoem-me por ser tão egoísta. Isso não é egoísmo, Anésia. Vindo de almas que se deram tanto ao bem como você, esse sentimento chama-se desejo de se amar, autoamor, valor pessoal. Deus está devolvendo a você o direito de senti-lo em si ou através de si mesma. Essa é a lei. Quando sentimos Deus apenas no outro, esse outro se vai e ficamos apenas com nós mesmos. Deus muitas vezes se aparta porque não o trazemos em nossos sentimentos. Amando-nos, estamos em conexão contínua com o Pai, tanto quanto Ele sempre está conosco. A obra de amor que oferecemos ao próximo tem que pertencer igualmente a nós. Auto-amor? Sim, minha filha, conhecer nossa intenção básica, travar contato com as aspirações dela e emanadas e saber construir nossa autonomia em atitudes sadias e altruístas constituem o maior ato de amor a si próprio que a alma pode expressar. Só que sinto que deixei de me amar tanto quanto devia. Tanto quanto devia, não. Tanto quanto merecia. Por isso essa sensação de vazio? Exatamente. Segui demais as opiniões alheias? Digamos, minha filha, usando uma expressão bem humana, que você pegou carona nos conceitos alheios e abdicou-se de gestar suas próprias convicções. Abriu mão de construir seus próprios significados. Viveu o espiritismo pelas vias informativas e preteriu, sem o querer, os sentidos oriundos da individualidade excelsa através das vias inspirativas. Você, como muitos espíritas, teve medo de formular conceitos pessoais adequados às suas necessidades específicas. Dona Modesta, conceitos pessoais? Isso não será o famoso achismo? Sem dúvida, é isso mesmo, com uma fundamental diferença. Qual?
esse achismo dos espíritas generalizou-se como sendo sinônimo de atitude contraproducente. Em quaisquer situações, a ação de emitir, parecer ou teorizar à luz do espiritismo. Entretanto, a beleza dos conceitos espíritas ganha luz e encanto a partir da maturação de seus princípios em cada um de nós. Quando a experiência fundamentada nos conceitos de imortalidade e ascensão transforma-se em caminhos criativos na intimidade, nascem os rumos da diversidade humana, os caminhos inexplorados. Todavia, por faltar a ousadia de investigar, a coragem da convicção acrisolada no tempo, postura adotada com excelência pelo codificador, perdemos a oportunidade de aprender e de nos expressar. Dona Modesta, se eu fosse a senhora, falaria bem baixinho para que os confrades reencarnados nunca ouçam essas heresias, expressou Anésia, gracejando de sua própria colocação. Anésia, esteja certa de que tão logo me seja possível, escreverei a nossos irmãos, falando às claras sobre esse assunto. Jesus, já não chegam os personalismos do movimento? Se incentivarmos as opiniões pessoais? Minha filha, não posso me esquecer de dizer também que, antecedendo convicções íntimas e os caminhos criativos, devemos ter o endosso da maturidade, do equilíbrio, do esforço de realização no bem, isto é, opiniões pessoais centradas em vivência. O que não podemos é furtar a capacidade realizadora de nós mesmos e a ocasião de ampliar o bem através de nossas próprias iniciativas. Farei isso para que inúmeros discípulos prontos para decidir sobre seus destinos não carreguem para cá a frustração que toma conta do seu coração neste instante. Compreende, Anésia? Sim, Dona Modesta, a senhora tem razão. No meu caso, se avisada a tempo sobre tais ideias, certamente encontraria mais coragem para enfrentar a minha acomodação e desenvolver minha estrada pessoal de ascensão. Ouvir mais a consciência, o coração, os instintos, ser seletiva em relação às críticas alheias. Eis uma dúvida: e quanto aos julgamentos alheios das pessoas com as quais convivi? Prejudicaram-me? As pessoas de seu caminho foram excelentes condutores de sua vida. Acontece que poucos de nós estamos maduros o bastante para respeitar o livre caminhar uns dos outros. Via de regra, queremos tornar o outro em o mesmo, ou seja, anular a diferença para que seja igual a nós. Assim como, também, nem sempre sabemos zelar pelas nossas escolhas e não nos permitir ser desrespeitados e ter nossos limites invadidos. A convivência é a escola bendita de almas da qual nenhum de nós pode se afastar totalmente. Todavia, existem alguns pontos na vida de relações que se tornam essenciais para torná-la educativa espiritualmente. A preservação dos limites, o estímulo à autonomia e a celebração da diversidade. Somente o diálogo, enquanto instrumento de manifestação das intenções, pode ajustar os relacionamentos para o cumprimento dessas características, especialmente o diálogo no qual manifestamos o que sentimos sem receio de rejeição. Ah, Dona Modesta,
Se existe algo que não fiz durante a minha última reencarnação foi isso: resguardar meus sentimentos, falar deles sem medo do que ouviria. Acovardei diante do que pretendia, pois teria que fazer escolhas difíceis. Você não imagina quantos são os que passam a vida adiando escolhas por medo. Tinha medo de estar sendo egoísta. Suas intenções eram más? Creio que não. Como posso saber? Tinha receio de estar iludida, obsidiada. Os tais chavões dos espíritas. Sabe como é? Acho que nunca fui preparada para ser eu mesma, externar meus pontos de vista sem desejar que fossem verdades para todos, desafiar os padrões e, apesar disso, continuar convivendo pacificamente com todos os companheiros e todas as ideias. Não existem escolhas sem riscos, principalmente aquelas que dizem respeito à nossa paz. Como gostaria de ter alguém para dizer-me o que fazer e perder seus méritos? E se minhas escolhas fossem erradas? Pelo menos não teria esse vazio por dentro. Mas poderia ter falhado em outras áreas. Para quem se ama, a falha é nota aferidora para um recomeço melhor. Deixar de tentar é falha maior que buscar a experiência. E para quem não tenta, não há nota. O maior fracasso da vida não é escolher errado, é passar a vida sem existir. Quem se ama tem a si mesmo, percebeu-se como filho e co-criador universal. Por essa razão, sente-se em plenitude. Ante tudo isso, invadia-me um medo de que poderia gostar demais de mim e esquecer o mundo. Mais a mais, houve vezes em que desejei dar um basta, largar tudo e parar. No entanto, não sabia para quê, então terminava desistindo e tudo ficava do mesmo modo. Essa a diferença para quem sabe o que busca da vida. Qual é a sua real intenção? O que quer e como fazer para alcançar? Tinha medo do que aconteceria se decidisse pelo meu querer. Não sei se sustentaria minha escolha. Diz o Dr. Carl Gustav Jung, as pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar seus semelhantes. Por que temos essa sensação de egoísmo na atitude de nos amarmos? Porque já pensamos excessivamente em nós de maneira inconveniente. Autoamor é pensar em nós da forma que convém ao bem. Que frustração a minha! É muito interessante, exclamou a benfeitora, como se vagueasse a mente por insondáveis recordações. Anésia e os demais participantes ficaram sem entender a fala de Dona Modesta. Também tive minhas frustrações, completou Dona Modesta, como que entraria um ensino profundo a todos os presentes. Frustrações opostas às suas, minha filha. Opostas? Indagou Anésia. Você se diz frustrada por omitir sentimentos. De minha parte, frustrei-me por acreditar em demasia no que sentia. Será possível? Por conta disso, fui corajosa, determinada, convicta, mas acabei em diversas ocasiões nos braços da arrogância. Há quem deteste meu nome até hoje em Uberaba, quiçá em outras plagas. Não acredito, Dona Modesta. Pode acreditar.
Tenho meus traços de imperfeição e não são poucos. Certos sonhos e desafios custaram-me perdas afetivas lamentáveis, que até hoje ainda não concluí se valeram a pena. Fui rica de afetos e milionária de desafetos, nas duas esferas de vida por conta desses excessos. Mas ser cordata e medrosa como fui também não é o ideal. Possivelmente, se manifestasse o que desejava, perderia a maioria dos laços que me paparicavam, expressou Anésia. Você tem valores que ainda não possuo, minha filha. Foi vitoriosa porque optou pelas concessões. É a renúncia total, algo que ainda não aprendi suficientemente. No entanto, de que me valeu, dona Modesta? Veja o que acabei de expor aqui no grupo, quer saber? Sinto-me em frangalhos por não ter sido quem sou e não ter defendido minhas reais intenções. A vida é feita de escolhas. Nem a omissão, nem as muitas certezas são bons caminhos para a paz nas relações com o outro e consigo próprio. Quando imaturos na doutrina, costumamos colocar projetos acima da bondade uns com os outros, para preservar programas de trabalho e convicções conceituais. Passamos por cima das relações de amor. Se eu pudesse, voltaria no tempo e refaria muitas decisões. Por minha vez, se pudesse, voltaria no tempo e pensaria mais em mim. A convivência tem um ponto delicado. Aqueles que mais convivem conosco cometem quase sempre um grande equívoco. Supõem conhecer com exatidão a natureza de nossas intenções. Para nosso estágio evolutivo, é quase impossível conviver sem julgar, e julgar significa interpretar intenções através das atitudes. Nesse terreno, falhamos consideravelmente, para não dizer completamente. O nome dessa atitude é óbvia no dicionário moral, conquanto tenhamos imensa resistência em aceitá-lo no coração. Que atitude é essa? A arrogância, a supervalorização de si mesmo. A senhora tem razão. Nunca senti esse tema como agora. Temos que ser muito arrogantes para querer saber mais do outro que de nós mesmos. Em relação ao mundo íntimo alheio, podemos especular e analisar, sempre no intuito da compaixão e da solidariedade. Tudo, porém, só tem valor real quando é viável o diálogo honesto e desapaixonado de interesses pessoais, para que o conhecimento mútuo flua na relação, consolidando elos de verdadeira confiança e consistência afetiva. Além disso, penetrar no terreno sagrado do coração alheio exige a extrema habilidade da ternura. A convivência cristã deve ser honesta, porém não cruel. Quem queira destruir ilusões de outrem, a golpes de sinceridade mórbida, certamente semeará a discórdia. Quando o amor ilumina nosso verbo, a escuridão da arrogância dilui-se ante os raios da bondade e da humildade. Quanto mais autoridade consciencial guarda o espírito, mais amável e cordato, despretensioso e cooperativo é a sua expressão, ainda que em ocasiões de necessidade tenha que usar da energia e da determinação. Fico a pensar como deveria ter falado mais de mim, o que sentia, o que desejava. Permiti que interpretassem minhas intenções e, incrível, eu mesma acreditei no que interpretaram. Quando definimos a intenção de alguém, julgamos. Quando apegamos aos nossos julgamentos, abrimos a porta da arrogância para a entrada dos monstros da inimizade, da incompreensão
e da antifraternidade. Enquanto criticamos uns aos outros, repletos de certezas em nossos julgamentos, estamos mais separados, mais frágeis, menos produtivos. A arrogância de um lado e a omissão de outro são extremos de uma mesma questão. Nossa necessidade espiritual de evangelho nos sentimentos e de paciência para com as imperfeições uns dos outros. Fui uma muda que falava. Não é só você, minha filha, que passa por isso. A grande maioria da humanidade experimenta na atualidade essa mudez emocional. Como tratar essa mudez? Não é a mudez que precisa ser tratada, mas a surdez. Surdez? Somos surdos também no campo emocional? Não sabemos falar dos sentimentos porque não aprendemos a ouvi-los, escutá-los. Não sabemos a sua linguagem, portanto, não há como cuidar do coração. Quando nos amamos, queremos saber o que nos vai à alma, quais nossos desejos, o que ansiamos para nós. Quando nos envolvemos na psicosfera do alto amor, encantamos pelo que somos, até mesmo pelas deficiências. De posse disso, mensuramos a vida que nos cerca e, mesmo que não possamos fazer nada para mudá-la por fora, saberemos preservar-nos intimamente nas aspirações de crescer e ser feliz. A questão, portanto, não são os amigos, familiares, os grupos. A questão é nosso mundo interior, certo? Se não temos força para zelar pelo que sentimos, considerando que é no sentimento que nos individuamos para Deus, quem cuidará de nós? O que sentimos é único, ímpar, exclusivo e verdadeiro. Que ética adotaremos a partir do que sentimos é outra questão. Diz o Evangelho que quem procura acha, e o ato de procurar é a ânsia da alma em busca de si mesmo, sua realidade profunda, seu self divino. A habilidade de se amar reside na capacidade de devassar as sombras interiores à procura do inestimável tesouro das nobres intenções da alma. De posse desse tesouro, a criatura encontra o referencial indispensável para se conduzir em busca de sua missão particular perante a vida. A intenção é o mais seguro endosso de autoridade perante a consciência. Quando a conhecemos nos roteiros da espiritualização, ainda que não tenhamos conquistado a coerência desejável na conduta, ela nos garante o estímulo para persistir na busca das metas que acalentamos e das aspirações que ecoam da alma para o mundo dos sentidos. Nossa intenção será conhecida na medida que aprendermos a linguagem dos sentimentos. Ela se expressa e entrelaça com tudo aquilo que sentimos. Consideramo-la como sendo o reflexo do plano do Criador a nosso respeito. Para entendê-la, teremos de criar uma relação muito honesta e atenta com o que vem do coração. Teremos de escutar nossos sentimentos. A intenção é a zeladora de nossos destinos. Por ela cumprimos nossa missão enquanto seres em crescimento na obra paternal. A frequência individual da intenção é capaz de nos dirigir, impulsionar e proteger para a grande meta das nossas existências. A questão é saber distinguir nossas intenções das alheias. Existe, portanto, uma teia da intencionalidade na qual nos encontramos inseridos. A intenção matriz nasce no corpo mental
e sustenta a frequência vibratória da criatura no patamar de sua evolução. Assim são os grupos de reencontro. Nesta tarde, o tema estacionou nas vivências de Anésia. Entretanto, apesar de calados, o coração de todos pulsava em profunda interação. Aquelas cenas de riqueza moral e liberdade ensejavam-nos uma pergunta: quando será, meu Deus, que nossos centros de amor cristão e espírita na Terra se tornarão réplicas dos grupos de reencontro para auxiliarem os homens a entender o que buscamos na vida? A tarefa estava a ponto de ser encerrada quando chegou o doutor Inácio Ferreira. Após os cumprimentos, Dona Modesta pediu que ele contasse algum caso que ilustrasse o tema daquela tarde. De olhos voltados para o mais alto, buscando inspiração, o médico uberabense, contagiado por vibrações superiores, narrou o caso receituário oportuno, referente ao atendimento realizado há alguns dias no Hospital Esperança, narrado no início desta obra.